E se religiões, ciência, filosofia e arte sempre tivessem falado em suas essências mais profundas da mesma coisa? Linguagens diferentes, sem dúvida. Símbolos diferentes, repletos de significados próprios. Métodos diferentes, cada um com seu rigor e sua beleza. Mas, por trás da diversidade de formas, pulsa a mesma busca ancestral. Entender a origem do universo, a natureza da consciência e o nosso lugar neste imenso e misterioso todo. Ao longo da história mudam as palavras, mas a essência, a pergunta fundamental, permanece. A ciência moderna fala em campo quântico, em energia escura, em leis naturais que governam desde a menor partícula até a maior das galáxias. A espiritualidade, em suas inúmeras tradições, fala em unidade, em fonte criadora, no divino que permeia toda a existência. A filosofia busca o princípio primeiro, o arché dos gregos, o fundamento último da realidade e do conhecimento. Os nomes variam, refletindo a cultura e a época. Mas a intuição central é surpreendentemente semelhante. A percepção de que existe algo maior, uma ordem, uma matriz que sustenta e conecta tudo. Em nossa era de especialização, quando fragmentamos essas áreas do saber em disciplinas isoladas, criamos muros, geramos um aparente conflito. Mas, quando ousamos olhar mais profundamente, para além das superfícies e das terminologias, começamos a perceber uma espantosa convergência. Tudo parece apontar para uma realidade de profunda interconexão, para uma consciência que talvez não seja apenas um produto do cérebro, e para uma ordem subjacente que a matemática e a arte tentam, cada uma a seu modo, descrever. Talvez o grande projeto humano nunca tenha sido sobre dividir o conhecimento em caixas estanques. Talvez sempre tenha sido sobre integrar, sobre tecer uma tapeçaria de compreensão cada vez mais rica e completa. E se a verdade não estiver espalhada em fragmentos rivais, cada um clamando exclusividade? E se ela estiver, neste exato momento, sendo descrita, simultaneamente, por múltiplas lentes? Se isso for verdade, então a pergunta mais importante não é: The sun's Chinese sun. Está certa? É o que todas elas, juntas, estão tentando nos revelar. Olhe para o céu noturno. O que você vê? Pontos de luz, escuridão, a vastidão silenciosa do espaço. Por milênios, olhamos para cima e nos perguntamos sobre nosso lugar em meio a essa imensidão. Vemos um balé cósmico de planetas, estrelas e galáxias governado por forças que mal começamos a compreender. Mas e se houver algo mais? E se o universo não fosse apenas matéria inerte em movimento, uma dança cega de partículas impulsionada pelo acaso desde o Big Bang? E se, em sua essência, o cosmos fosse uma inteligência em constante processo de organização? Esta não é uma afirmação sobre um Criador divino ou uma consciência com intenções humanas. É uma hipótese mais fundamental. A ideia de que a própria estrutura do universo, desde a menor partícula até a maior superestrutura galáctica, exibe uma forma de inteligência inerente, uma inteligência estrutural. Pense nos padrões que observamos. Galáxias não se distribuem aleatoriamente. Elas se agrupam em filamentos e superaglomerados, formando uma teia cósmica de complexidade impressionante. As estrelas nascem, vivem e morrem em ciclos previsíveis, semeando o universo com os elementos necessários para a vida. A simetria e a ordem parecem ser a regra, não a exceção. Para explicar essa ordem, recorremos às leis da física. Gravidade, eletromagnetismo, as forças nucleares forte e fraca.
Elas são os pilares da nossa compreensão do cosmos, descrevendo com precisão matemática como a matéria e a energia interagem. Mas o que são essas leis? Chamamos de leis naturais, mas esse termo pode ser enganoso. Leis são descrições humanas. São os modelos que criamos para dar sentido a um sistema que já funciona com uma coerência intrínseca. A gravidade não consulta a equação de Newton antes de puxar uma maçã para o chão. A lei apenas descreve um comportamento que já é inerente ao tecido do espaço-tempo. A pergunta, então, não é se há ordem. A ordem é evidente. A verdadeira questão é: de onde essa ordem emerge? Essa ordem se manifesta em proporções, ritmos e escalas que se repetem por todo o universo. A proporção áurea, ou número de ouro, aparece em todos os lugares, na disposição das sementes de um girassol, na espiral de uma galáxia, na estrutura do nosso DNA. É uma assinatura matemática que conecta o micro ao macro. Vemos também os fractais, padrões que se repetem em diferentes escalas. A linha de uma costa, a estrutura de um floco de neve, a ramificação dos nossos pulmões. O cosmos não improvisa. Ele opera com uma elegância matemática, mantendo proporção, ritmo e equilíbrio em escalas que desafiam nossa imaginação. Isso sugere mais do que caos e acaso. Sugere um princípio organizador fundamental. Essa ideia de uma inteligência estrutural não é misticismo. Ela encontra paralelos em sistemas físicos bem estudados. Pense em um simples floco de neve. Não há um plano central ou um cérebro guiando seu crescimento. No entanto, a partir de regras simples de como as moléculas de água se ligam, emerge uma estrutura complexa e perfeitamente simétrica. A inteligência está embutida nas próprias regras de interação. Isso nos leva a um dos conceitos mais profundos da física, a termodinâmica e a entropia. A segunda lei da termodinâmica nos diz que em um sistema fechado, a desordem ou entropia tende a aumentar. O universo em sua totalidade parece caminhar em direção a um estado de máxima desordem, a chamada morte térmica. No entanto, por toda parte vemos bolsões de ordem crescente. A vida é o exemplo mais notável. A partir de uma sopa química primordial, surgiram estruturas incrivelmente complexas e organizadas. A informação, codificada no DNA, permitiu que a ordem não apenas surgisse, mas também se perpetuasse e evoluísse. Como a ordem pode florescer em um universo que tende à desordem? A resposta está no fato de que a vida não é um sistema fechado. Ela consome energia do seu ambiente para criar e manter sua estrutura, exportando desordem para o universo maior. Este é o princípio da emergência. Comportamentos complexos e organizados emergem de interações simples entre componentes individuais. Nenhuma ave no bando conhece o padrão geral, mas o padrão emerge do todo. Nenhuma molécula de água sabe que faz parte de um redemoinho, mas o redemoinho se forma. Essa propriedade de sistemas complexos é fundamental. A ordem não precisa ser imposta de cima para baixo. Ela pode emergir de baixo para cima. Em nenhum lugar isso é mais claro do que nos ecossistemas da Terra. Florestas, recifes de corais, a própria biosfera. São sistemas que se autorregulam. Ciclos de nutrientes, cadeias alimentares, equilíbrios populacionais, tudo funciona em uma rede interconectada de feedback. Um ecossistema saudável mantém seu próprio equilíbrio, adaptando-se a perturbações. É um sistema inteligente, capaz de processar informações e se ajustar para garantir sua sobrevivência. A inteligência, nesse contexto, pode ser redefinida. Não precisa de um cérebro ou de uma intenção consciente como a nossa. Pode ser simplesmente a capacidade
de um sistema de capturar, armazenar e processar energia e informação para criar e sustentar estruturas coerentes e evolutivas. Desde uma estrela, que organiza a matéria através da fusão nuclear, até uma célula, que usa energia para executar as instruções do DNA, o universo é uma história de organização de energia. E isso nos traz a consciência. Nossa própria consciência. Por muito tempo nos vimos como uma anomalia, uma exceção milagrosa em um universo sem mente. Mas, e se estivermos olhando para isso da maneira errada? Se o universo tem uma tendência inerente para a auto-organização e o aumento da complexidade, então o surgimento da consciência pode não ser um acidente. Talvez a consciência não seja uma exceção à regra, mas sim uma continuação dela. A expressão mais refinada, até agora, dessa tendência do universo de se conhecer. A matéria se organiza em estrelas, as estrelas em galáxias. A matéria em planetas se organiza em vida, e a vida se organiza em redes neurais capazes de refletir sobre o próprio universo que as criou. É um ciclo de feedback cósmico. Essa ideia, embora filosófica, está sendo explorada na vanguarda da ciência. Físicos que estudam a teoria da informação e a mecânica quântica questionam se a informação pode ser tão fundamental quanto a matéria e a energia. Biólogos que estudam a cognição em plantas e organismos simples estão expandindo nossa definição de inteligência. As evidências não são conclusivas, mas as perguntas estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Claro, há objeções válidas. O ceticismo é uma ferramenta essencial da ciência. Muitos argumentariam que estamos simplesmente projetando nossa própria necessidade de encontrar padrões e significado em um universo que é, em última análise, aleatório e indiferente. O cérebro humano evoluiu para ver rostos nas nuvens e intenção em eventos casuais. É o que chamamos de pareidolia. Talvez toda essa ordem seja apenas o resultado inevitável de leis físicas simples e muito tempo. Um número infinito de macacos em máquinas de escrever eventualmente produziria as obras de Shakespeare. Da mesma forma, um universo vasto e antigo, regido por um punhado de leis, poderia gerar a complexidade que vemos sem necessidade de qualquer inteligência subjacente. É um argumento poderoso, fundamentado no princípio da parcimônia. Não devemos multiplicar entidades sem necessidade. No entanto, a hipótese de um universo inteligente tem implicações filosóficas profundas. Ela muda nossa relação com o cosmos. Em vez de sermos estranhos em uma terra desolada, nos tornamos participantes de um processo criativo e evolutivo. Nosso impulso para aprender, criar e entender não seria apenas um capricho humano, mas um eco do próprio impulso do universo. Curiosamente, nossa própria tecnologia nos oferece uma nova metáfora: a inteligência artificial. Criamos sistemas que, a partir de regras e dados, aprendem, reconhecem padrões e resolvem problemas de maneiras que não programamos explicitamente. A inteligência emerge da complexidade da rede. Se nós, produtos deste universo, podemos criar inteligência emergente, por que seria tão impensável que o próprio universo opere com base em um princípio semelhante, mas em uma escala infinitamente maior? Talvez não vivamos em um universo cego e sem propósito. Talvez vivamos dentro de um vasto processo inteligente que ainda estamos apenas começando a aprender, a perceber e a compreender. A jornada do conhecimento humano pode ser a jornada do universo se tornando consciente de si mesmo através de nós. A pergunta final, então, não é: o cosmos pensa como nós? Isso seria limitar uma vastidão inimaginável à nossa pequena experiência. A verdadeira pergunta é:
Como nós, como parte deste cosmos, estamos começando a perceber a inteligência que sempre esteve aqui, tecida na própria estrutura da realidade? A resposta pode não estar apenas nas estrelas, mas também dentro de nós. E se o seu crescimento mais profundo, a sua mais autêntica transformação, não acontecesse sob os holofotes, no barulho ensurdecedor do mundo, mas no silêncio que ninguém vê. E se a jornada mais importante da sua vida fosse uma viagem para dentro, um regresso a um lugar de quietude que sempre esteve à sua espera. Vivemos numa era de exposição constante, uma cacofonia de estímulos que nos puxa em 1000 direções. O mundo moderno é uma sinfonia de ruído. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados. Opiniões, notificações, comparações. O zumbido incessante dos ecrãs, a pressão para estar sempre online, sempre disponível, sempre a par de tudo. As nossas mentes tornaram-se autoestradas congestionadas, onde os nossos próprios pensamentos lutam por espaço entre o tráfego de informação externa. Perdemos o contacto com a quietude, esquecemo-nos de como simplesmente ser. Mas a alma não se expande na agitação. Ela não floresce no caos. Pelo contrário, ela amadurece quando o ruído diminui, quando criamos o espaço necessário para que a nossa voz interior possa finalmente ser ouvida. Quando nos permitimos abrandar, algo notável acontece a nível fisiológico. A nossa respiração aprofunda-se, passando do peito para o diafragma. O nosso ritmo cardíaco diminui, aliviando a pressão sobre o nosso sistema cardiovascular. O sistema nervoso parasimpático, o nosso sistema de descanso e digestão, é ativado, enviando uma cascata de sinais calmantes por todo o corpo. Os músculos que mantínhamos tensos, sem sequer nos apercebermos, começam a relaxar. Este estado não é de inércia, mas de recuperação ativa. É o corpo a regressar ao seu equilíbrio natural, a homeostase. Silêncio não é ausência de som. É presença interna. É a redescoberta da nossa paisagem interior, um território vasto e muitas vezes negligenciado. E é neste espaço de quietude que o trabalho psicológico mais profundo pode começar. Longe das distrações, a mente começa a revelar os seus segredos. É no silêncio que você percebe padrões repetidos. Aquelas reações automáticas, aqueles hábitos de pensamento que governam a sua vida sem a sua permissão consciente. É no silêncio que reconhece emoções não resolvidas. A tristeza que foi enterrada sob a ocupação, a raiva que foi disfarçada de frustração, o medo que se esconde por detrás da procrastinação. Estas emoções vêm à superfície, não para nos sobrecarregar, mas para serem vistas, reconhecidas e finalmente integradas. E é também no silêncio que escuta intuições sutis. Aqueles sussurros da alma, aquelas sensações viscerais que nos guiam na direção certa, mas que são tão facilmente abafadas pelo ruído do dia a dia. A intuição não grita, ela murmura. E só podemos ouvi-la quando estamos dispostos a escutar. Sem distração, o que é verdadeiro aparece. Cultivar este silêncio não requer retiros longos ou mudanças drásticas de vida. Pode começar com micro-rituais, pequenas pausas sagradas tecidas no tecido do nosso cotidiano. Comece com 60 segundos, apenas 1 minuto. Feche os olhos, onde quer que esteja, e concentre-se apenas no som e na sensação da sua respiração. Sinta o ar a entrar e a sair. É uma âncora no momento presente. Prepare uma chávena de chá ou café com atenção plena. Sinta o peso da chávena, o calor nas suas mãos, o aroma do vapor. Beba devagar, saboreando cada gole como se fosse a primeira vez. Dê um pequeno passeio sem auscultadores, sem destino. Observe as cores, as texturas, os sons do seu ambiente. Sinta o chão sob os seus pés.
Mantenha um diário, não para registar eventos, mas para dialogar consigo mesmo. Escreva sem julgamento, deixando que os pensamentos fluam para a página. A alma não precisa de plateia, precisa de espaço. A natureza é talvez a nossa maior professora de silêncio. Numa floresta, o silêncio não é vazio, está cheio de vida. O farfalhar das folhas, o canto distante de um pássaro, o som do vento nas árvores. É um silêncio que nos lembra que fazemos parte de algo maior, um sistema interligado e harmonioso. A quietude de um lago, a imensidão de uma montanha, a vastidão do céu noturno. Estes cenários recalibram a nossa perspectiva. Os nossos problemas, que pareciam tão grandes e urgentes, encolhem perante a majestade do mundo natural. Estar na natureza é uma forma de regressar a casa, ao nosso estado mais fundamental de ser. No entanto, devemos ser honestos. No início, o silêncio pode ser desconfortável. Muito desconfortável. Quando o ruído externo cessa, o ruído interno pode tornar-se ensurdecedor. A ansiedade, a inquietação, a lista interminável de tarefas, as conversas que devíamos ter tido. Tudo vem à tona. Esta é a razão pela qual procuramos a distração. Temos medo do que poderemos encontrar na quietude, mas é crucial entender que este desconforto é uma parte necessária do processo. É o som da desintoxicação. O silêncio expõe o que estava encoberto, não para nos magoar, mas para nos curar. É preciso coragem para ficar, para respirar através do desconforto, para permitir que as ondas de pensamentos e sentimentos passem sem nos afogarmos nelas. Mas é ali, do outro lado da resistência, que acontece a reorganização interna. O crescimento real raramente é dramático. Não é uma explosão, mas um desabrochar. É discreto. É constante, é quase invisível. Acontece nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. A escolha de pausar em vez de reagir, de escutar em vez de falar, de sentir em vez de evitar. Talvez você não precise de mais informação, de mais um livro, de mais um podcast. Talvez o que você realmente precise seja de menos. Precise de mais silêncio. A alma cresce onde há pausa, onde há escuta, onde há espaço para simplesmente ser. A pergunta fundamental a fazer a si mesmo não é o que mais preciso aprender ou o que mais preciso fazer. É o que o silêncio está tentando me mostrar agora. Qual é a verdade que está à espera de ser ouvida logo abaixo da superfície do ruído? A resposta está lá. Sempre esteve, à espera, no silêncio. E se a espiritualidade não precisasse de nome, religião ou identidade para existir? E se a sua forma mais pura e potente fosse, na verdade, anônima, silenciosa, despojada de qualquer insígnia que a pudesse definir e, ao mesmo tempo, confinar? Esta é uma questão que nos convida a pausar, a respirar fundo e a olhar para além das estruturas que nos habituamos a associar à busca por significado. Vivemos num mundo de categorias. Usamos palavras para mapear a realidade, para organizar o caos da experiência em compartimentos compreensíveis. Budista, cristão, sufi, ateu, agnóstico, espiritual, mas não religioso. Cada termo oferece um atalho, um senso de pertença e uma estrutura para a compreensão. Mas nesta busca incessante por definição, o que é que se perde? O que acontece quando a experiência direta, a sensação visceral de conexão, é filtrada através de uma lente pré-fabricada? Este é um convite para explorar a espiritualidade como presença. Uma presença que não exige filiação, que não se vende como um produto e que não entra em competição. Uma espiritualidade que reside no espaço silencioso, antes da palavra, antes do rótulo. Historicamente, a necessidade de rotular a experiência espiritual não é nova.
As grandes tradições de sabedoria do mundo emergiram como tentativas de dar forma e transmitir vislumbres profundos sobre a natureza da realidade e da consciência. Elas criaram linguagens, rituais e comunidades para sustentar e partilhar essas experiências. O Zen budismo fala de Kensho, a visão direta da própria natureza. O misticismo cristão descreve a união mística, a união com o divino. O sufismo explora o fana, a aniquilação do eu em Deus. Todas estas tradições, nas suas origens místicas, apontavam para algo que transcendia a própria doutrina. O dedo que aponta para a lua não é a lua. Os seus fundadores eram exploradores do desconhecido, não gerentes de marca. No entanto, com o tempo, à medida que as instituições cresceram, o foco deslocou-se frequentemente da experiência direta para a adesão à doutrina, da exploração interna para a identidade externa. O mapa tornou-se mais importante do que o território que ele pretendia descrever. Do ponto de vista da psicologia e da sociologia, a nossa tendência para rotular é perfeitamente compreensível. O cérebro humano é uma máquina de reconhecimento de padrões, e os rótulos são ferramentas cognitivas eficientes. Eles ajudam-nos a processar informação rapidamente, a tomar decisões e a navegar no nosso complexo mundo social. Um rótulo diz-nos: estas pessoas partilham as minhas crenças, os meus valores. Estou seguro aqui. Rótulos organizam grupos. Eles criam um sentimento de coesão, de identidade partilhada, de nós. Mas a própria linha que cria o nós desenha inevitavelmente a fronteira que define o eles. E é aqui que reside o perigo. Quando a espiritualidade vira etiqueta, ela começa a dividir o que deveria integrar. A busca universal por conexão transforma-se numa série de clubes exclusivos, cada um convencido da superioridade do seu próprio caminho. A experiência, que é fluida, pessoal e inefável, é forçada a caber numa caixa rígida. Mas também limitam experiências. O rótulo pode tornar-se um filtro que nos impede de ver a realidade como ela é, colorindo a nossa percepção e pré-julgando as experiências que não se encaixam no nosso sistema de crenças. Então, o que é esta espiritualidade sem nome? Não é uma nova crença, mas sim uma forma de atenção. Espiritualidade não é marca, é percepção ampliada. É a capacidade de experienciar o momento presente com uma profundidade e uma riqueza que normalmente nos escapam. É a sensação de admiração perante um céu estrelado, longe das luzes da cidade. É a conexão sentida ao olhar nos olhos de outra pessoa, para além das máscaras sociais. É a paz que desce sobre nós no silêncio de uma floresta. Você pode não seguir tradição alguma e ainda assim sentir conexão, silêncio profundo, pertencimento ao todo. Estes momentos não requerem um intermediário, um livro sagrado ou uma filiação. Eles são encontros diretos com o mistério da existência. A espiritualidade sem rótulos é a redescoberta do sagrado no ordinário, na textura de uma folha, no som da chuva, no ritmo da nossa própria respiração. É uma mudança de pensar sobre para sentir com. Uma das objeções mais comuns a esta ideia é que ela é vaga, uma espécie de espiritualidade de cafetaria, onde se escolhe o que é conveniente sem qualquer disciplina ou rigor. Outros podem argumentar que, ao rejeitar os rótulos, estamos a desrespeitar a profunda sabedoria contida nas tradições milenares. Mas esta abordagem não é sobre rejeição, é sobre prioridade. A experiência precede a categoria. O que isto significa é que a vivência interna, a transformação da consciência, é o evento primário. O rótulo, a história, a doutrina são secundários, são tentativas de descrever essa vivência.
O problema surge quando o secundário toma o lugar do primário. Não se trata de descartar a sabedoria das tradições. Pelo contrário, trata-se de abordá-las como fontes de inspiração e orientação, em vez de identidades a serem adotadas. Podemos aprender com os mapas deixados por exploradores anteriores sem nos esquecermos de que o nosso próprio percurso é único. A questão não é abandonar a disciplina, mas sim encontrar uma disciplina que brote de dentro para fora, motivada pela curiosidade e pela autenticidade, não pela obrigação externa. Isso não depende de sistema, depende de consciência. Como é que isto se manifesta na vida cotidiana? Pense em Ana, uma enfermeira. A sua prática espiritual não acontece num templo, mas sim ao lado da cama dos seus pacientes. É no ato de ouvir com total presença, de oferecer conforto sem julgamento, de testemunhar a fragilidade e a resiliência humanas que ela encontra a sua conexão mais profunda. Ou considere David, um programador. Para ele, o estado de fluxo, quando está completamente imerso a resolver um problema complexo de código, é uma forma de meditação. O mundo exterior desaparece, o ego dissolve-se, e existe apenas a dança da lógica e da criatividade. A sua espiritualidade é a busca pela elegância e pela ordem no meio do caos digital. A prática diária pode ser tão simples como uma caminhada de 10 minutos sem telemóvel, prestando atenção a cada passo, ao ar que entra nos pulmões, aos sons da rua. Pode ser o ato de preparar e saborear uma chávena de chá, sentindo o seu calor e aroma. Quando você não precisa provar nada, a prática se torna autêntica. Menos performance, mais presença. No nosso mundo moderno, hiperconectado e saturado de imagens, a espiritualidade rotulada tornou-se por vezes mais uma mercadoria. As redes sociais estão repletas de influenciadores espirituais que vendem uma estética de iluminação. A espiritualidade torna-se uma marca pessoal, um conjunto de acessórios e frases feitas. Esta abordagem sem rótulos oferece um antídoto. Ela convida-nos a desligar do ruído exterior para nos sintonizarmos com o sinal interior. Paradoxalmente, as mesmas tecnologias que promovem a superficialidade também podem facilitar uma conexão mais profunda. Comunidades online podem formar-se em torno de práticas partilhadas, como a meditação ou a escrita de um diário, em vez de dogmas. Mas, fundamentalmente, esta abordagem recorda-nos a importância do silêncio, da solidão e da natureza, recursos cada vez mais escassos e preciosos. É no silêncio que podemos ouvir a nossa própria voz interior. É na solidão que podemos confrontar-nos sem as distrações das expectativas dos outros. E é na natureza que podemos sentir de forma mais imediata que fazemos parte de algo muito maior do que o nosso pequeno eu. Sem rótulos, a espiritualidade deixa de ser comparação. Deixa de ser uma competição sobre quem está mais evoluído ou quem segue o caminho certo. Não é minha verdade contra a sua. Em vez disso, torna-se um reconhecimento de que cada pessoa tem o seu próprio e único percurso de descoberta. A verdade do outro não ameaça a minha, porque a minha verdade não é uma proposição intelectual, mas sim uma vivência interna coerente. Esta mudança de perspectiva tem o poder de gerar uma profunda empatia. Quando deixamos de ver os outros através do filtro dos seus rótulos religiosos ou espirituais, começamos a vê-los como companheiros de viagem, cada um a navegar pelo mistério da vida à sua maneira. A conversa muda de "em que acreditas" para "o que estás a sentir? O que estás a descobrir?" A conexão torna-se humana, direta e real. Talvez o futuro da espiritualidade não seja criar novos movimentos, novas marcas ou novas categorias. Talvez não precisemos de mais ismos,
Talvez o passo mais radical e transformador seja o oposto. Seja dissolver fronteiras. É reconhecer o núcleo comum de experiência que une todas as tradições no seu ponto mais profundo. A busca pela transcendência do ego, pelo amor incondicional e pela conexão com a totalidade da vida. É criar espaços onde pessoas de todas as crenças e de nenhuma possam encontrar-se no terreno comum da sua humanidade partilhada. Um futuro onde a espiritualidade é menos sobre o que nos separa e mais sobre o que nos une na nossa admiração, na nossa vulnerabilidade e na nossa busca por significado. E assim a jornada leva-nos de volta ao início, ao nosso próprio centro. A pergunta não é a que tradição pertenço ou qual é o rótulo certo para mim. Essas são perguntas da mente que procura segurança na definição. A pergunta mais profunda, a pergunta do coração, é muito mais simples e direta. O que estou a experienciar diretamente dentro de mim neste preciso momento? Onde encontro admiração? O que me faz sentir conectado? O que me traz uma sensação de paz profunda? O que acontece quando simplesmente presto atenção, sem a necessidade de nomear, julgar ou categorizar? A resposta não está num livro, num guru ou numa instituição. A resposta desdobra-se continuamente no silêncio da sua própria presença consciente. É uma descoberta que não precisa de nome para ser real. E se a arte? E se a sua verdadeira função, a sua essência mais profunda, não servisse apenas para ser vista? E se o ato de olhar para uma obra fosse apenas o primeiro passo, o convite para uma jornada muito mais íntima e complexa? Vivemos num mundo obcecado pelo visível, pelo que pode ser medido, catalogado e exibido. Valorizamos a clareza, a definição, a imagem nítida. Mas e tudo aquilo que escapa a essa definição? E se a arte não servisse apenas para ser vista, mas para tornar visível o que não tem forma? Para dar corpo ao sentimento fugaz que nos atravessa ao amanhecer, à nostalgia que não sabemos de onde vem, à sensação de imensidão que nos assalta diante do oceano. Essas experiências não têm contornos, não têm peso, não têm cor definida. São presenças invisíveis que moldam a nossa realidade interior. A arte oferece-lhes um refúgio, uma morada temporária no mundo material. A arte nasce onde a palavra falha. A linguagem, por mais rica e sofisticada que seja, é um sistema de caixas, de rótulos. Ela organiza o caos da experiência em conceitos compreensíveis, mas, nesse processo, algo se perde. A nuance, a intensidade bruta, a contradição simultânea de sentimentos. Quando tentamos descrever um amor profundo, uma perda avassaladora ou uma alegria pura, as palavras parecem frágeis, insuficientes. É nesse silêncio, nesse espaço vazio deixado pela linguagem, que a arte começa a respirar. Ela traduz emoções que não cabem em frases, experiências que não se explicam, percepções que ainda não têm conceito. A arte não explica o sentimento, ela apresenta o próprio sentimento. Não descreve a experiência, ela recria as condições para que a sintamos novamente, ou talvez pela primeira vez. Ela nos dá acesso a estados de consciência que a nossa mente cotidiana, focada em tarefas e lógica, raramente visita. Por isso, a arte não é decoração. A decoração busca harmonizar, complementar, preencher um espaço com algo agradável. A sua função termina na superfície. A arte, pelo contrário, perturba, desafia, questiona. Ela não preenche um vazio na parede. Ela abre um vazio dentro de nós, um espaço para a reflexão e o sentimento. É revelação. Uma revelação não de um segredo exterior, mas de uma verdade interior. A obra de arte funciona como um espelho que não reflete o nosso rosto, mas a nossa alma. Nela, reconhecemos fragmentos de nós mesmos que não sabíamos que existiam.
A pintura, com as suas camadas de cor e textura, a música, com as suas frequências que nos arrepiam a pele, a poesia, com a sua alquimia de palavras que dizem mais do que significam, a escultura que nos convida a sentir o peso e a forma no espaço. Cada linguagem artística, cada meio, é uma tentativa de expressar o invisível. Uma tentativa nobre e talvez sempre incompleta. O artista não é alguém que possui a verdade, mas alguém que a procura incessantemente usando as ferramentas que tem: pigmento, som, palavra, matéria. E o resultado dessa busca não é uma resposta, mas um convite para que nós também procuremos. Aquilo que a mente racional não captura, com a sua lógica e as suas categorias, a arte comunica por vibração. É uma comunicação direta, de corpo a corpo, de sistema nervoso a sistema nervoso. Uma cor não é apenas um comprimento de onda, é um estado de espírito. Um acorde musical não é apenas uma combinação de notas, é uma tensão, uma resolução, uma saudade. Por isso, você não entende apenas uma obra de arte. Você sente. Você a absorve. Ela ressoa em si. O entendimento pode vir depois, ou pode nunca vir na forma de uma explicação clara. E isso não diminui o valor da experiência. Sentir é uma forma de conhecimento tão válida quanto pensar. O invisível não é fantasia. Não é o sobrenatural ou o esotérico. É a dimensão subjetiva da experiência humana. É o tecido da nossa vida interior. É a memória, não como um arquivo de factos, mas como a atmosfera de um momento passado, o cheiro, a luz, a emoção que ele ainda evoca. É a intuição, aquele conhecimento súbito e sem lógica, a sensação de que sabemos algo sem saber como sabemos. É a transcendência, o sentimento de conexão com algo maior do que nós, seja a natureza, a humanidade ou o próprio cosmos. São as camadas internas da consciência, os sonhos, os medos, as esperanças que correm por baixo da superfície do nosso eu cotidiano. Tudo isto é real. Tudo isto nos constitui. Neste sentido, a arte atua como ponte. Uma ponte entre o mundo interno, privado e incomunicável de cada um e o mundo compartilhado. Quando uma obra de arte ressoa em nós, percebemos que a nossa experiência solitária, a nossa alegria ou dor invisível, não é apenas nossa. Alguém, o artista, sentiu algo semelhante e encontrou uma forma de o partilhar. E outros, ao experienciarem a obra, sentem-no também. A arte cria uma comunhão silenciosa. Talvez então a arte não exista para representar o mundo como ele é. A fotografia e a ciência já o fazem com uma precisão espantosa. Talvez ela exista para revelar o que o mundo não mostra diretamente. Ela existe para nos mostrar como é sentir o mundo, para nos lembrar da vastidão que carregamos dentro de nós. E por isso, a pergunta que fazemos diante de uma obra de arte talvez esteja errada. A nossa mente, treinada para analisar e decifrar, apressa-se a perguntar: o que isto significa? Buscamos uma tradução, uma equivalência verbal, uma mensagem clara que possamos levar conosco. Queremos resolver a arte como se fosse um problema. Mas e se a pergunta fosse outra? E se, em vez de impormos a nossa necessidade de significado, nos abríssemos à possibilidade da sensação? A verdadeira pergunta é: o que essa obra despertou em mim que eu não sabia nomear?